Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal. Meu nome é Raquel, né? Está comigo aí minha amiguinha do coração, Lelezinha. Se apresenta, Lele. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade nessa nossa jornada, né, de desconstrução. Eu estou aqui com a minha alma querida do peito, a Raquelzinha, minha parceirinha. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante e que a maioria de nós temos isso muito presente em nossas vidas, né? Acho que a gente nunca parou para raciocinar o tanto que esse conceito que a gente vai tratar hoje, ele é presente nas nossas vidas. Então, Isso. agora a gente vai dar início aí, mas a esse tema que com certeza vai contribuir muito na jornada de vocês aí, com relação a olhar para dentro, né? E identificando esses bloqueios que a gente tem e que nos trava, né, de prosseguir e de ser quem realmente a gente é. E é isso. Exatamente. Eu creio que já devem ter assistido nossas lives anteriores, essa é a terceira, né? E a gente, só para relembrar mesmo, a título de relembrar, nós estamos participando de uma mentoria, e nessa mentoria, cada dia, são 20 dias, tratando de temas que bloqueiam, né, que nos bloqueiam, né, que provavelmente nos bloqueia. Então, cada dia é falado um tema. Nós começamos com a lista da simplicidade, o segundo nós falamos sobre merecimento, e o de hoje a gente vai falar sobre autoaprovação. E a proposta é que a gente trate a cada dia, trate de cada um desses temas aí, para a gente poder estar limpando nosso terreno, que é a nossa mente, né? Tirar da nossa mente esses bloqueios aí que nos impedem de prosperar, de nos tornar pessoas melhores, mais livres, né? Vamos falar dessa maneira. Então, bora limpar nosso terreno, nossa Bora mente, limpar limpar. nosso terreno, bora? Bora lá. Então, hoje o tema é autoaprovação. E a gente primeiro faz uma pergunta, né? Quantos projetos nossos, né, que nós já idealizamos, que a gente deixou de lado porque a gente ficou esperando a aprovação de alguém? Você já parou para se perguntar isso? Você já deixou algum, Alessandra? Nossa, muito. Um monte, né? Eu lembro do trabalho. Nossa, no trabalho já pensei em tanta coisa, mas às vezes a gente pensa assim que depende, né? Eu dependo da pessoa olhar, saber se realmente pode, se não pode, se a gente fica esperando uma aprovação, às vezes a ideia cai por terra. Isso eu estou falando no trabalho e na vida, né, Alessandra? Nossa, todos os aspectos da vida da gente, se a gente for olhar para isso, né, a gente realmente percebe que isso é muito forte na vida da gente. Uhum. Porque, principalmente de pai, né, e mãe, acho que a gente depende muito, pelo menos eu dependia muito da aprovação do meu pai e da minha mãe. Tem a ver com reconhecimento, né, e tudo mais, né? Como se diz, uma Inclusive bola pesada. exatamente. Inclusive o primeiro tópico aí, né, tá falando obediência. De onde que vem isso, né? Então, de onde que vem essa necessidade nossa de ser aprovado para poder fazer ou não fazer alguma coisa? Então, assim, desde criancinha, né, bebezinho ali, papai e mamãe cuidando, ó, pode fazer isso, não pode fazer isso. Cuidado, não põe o dedinho na tomada. Aí são tantas coisas que, assim, não é por mal, a gente sabe que estavam nos educando, né? Aí a gente tem estudado mais ultimamente, né, sobre o que seria mais adequado, o que não seria, mas a gente tem certeza absoluta que o que os nossos pais fizeram por nós foi o melhor que eles podiam dar na época deles. E assim, lembrando ainda a gente enquanto criança, vai dar uma papinha na boca a hora que você come. Você não quer comer de jeito não, aí come o papai e mamãe. Parabéns, que gracinha! Aí a gente vai aprendendo, uma coisa um dia, outra coisa outro dia. Às vezes papai e mamãe falam, ó, se você fizer isso, papai do céu não vai gostar, Deus não vai gostar disso. Então, assim, dia após dia a gente vai construindo isso, e a gente aprende que a gente precisa
de uma aprovação, ó, agora eu posso, ele gostou, me bateu palminha para mim, ó, eu posso ir. Ah, não, não gostou, fez a cara ruim, falou que o Papai do Céu não vai gostar. Então a gente vai se tornando esse ser humano aí, hoje, né? A maioria de nós, eu não estou falando que somos todos, mas a grande maioria aí somos pessoas que ao longo da vida fomos nos tornando assim, cabecinha baixa, né? Ou eu preciso de obedecer, eu preciso de alguma autorização para eu poder fazer alguma coisa. E isso nos impede, com certeza nos impede de prosperar. E aí a gente trouxe aí, está escrito, né? Além do que a gente falou, a gente pensa que tem que ser obediente. E tá, às vezes, por conta dessa coisa assim, ó, Deus vai te castigar. Porque tem muito disso, eu não sei, na maioria, né? Vamos pensar aqui em nós mesmos, nas nossas famílias, ó, se você fizer isso, Deus não vai gostar, Deus vai te castigar. Então a gente tende a seguir uma obediência meio que cega aí, porque fomos ensinados assim. Eu, por exemplo, conheço pessoas na minha própria família e outras pessoas mais próximas que às vezes falam assim: nossa, eu não vou fazer isso, não, eu tenho que esperar Deus falar comigo, né? Ou então, Deus que vai fazer isso para mim, né? Sempre colocando para Deus isso. Responsabilidade para outro, né? Sempre esperando uma aprovação fora. E aí a gente vai vendo no decorrer da nossa conversa hoje aqui que eu vou até adiantar um pouquinho, né? Nós quando fomos criados por Deus, nós já fomos aprovados, a aprovação veio quando Ele já nos criou e nos criou perfeitos. Somos imagem e semelhança de Deus, nos criou perfeitos, então a gente já foi liberado, né? E é muito interessante. Tem uma passagem em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Isso é muito forte, muito forte. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Significa que nós estamos liberados, é uma mensagem, nós estamos liberados para criar, para fazer, a gente não precisa de aprovação, a aprovação já foi dada a partir da criação, né? Em Gênesis lá, nós fomos liberados, estamos aí aprovados por Deus para fazer, para criar. E é muito interessante. Então, tentando entender um pouquinho mais desse versículo, a gente pensar assim, o que seria ter unidade? Aí a gente até colocou, não sei se daí dá para ver, mas não dá não. A gente colocou aqui que tem uma diferença entre coletividade e unidade. O que vem a ser a coletividade? Deixa eu pegar minha regrinha, a minha colinha aqui. É, Paulinha. Peraí. Então é uma diferença da coletividade com a unidade. O que poderia a gente dar um exemplo de vir a ser a coletividade? Estar juntos significa que a gente é uma unidade? Não, não significa. Então a gente pode pensar aí num saco de laranjas, um saco de maçã, vamos pensar assim, vamos pensar numa sacolinha de plástico cheio de maçãs dentro, a gente segurando essa sacolinha, a gente está em pé segurando essa sacolinha, estão todas juntas. O fato das maçãs estarem juntas dentro de uma sacolinha significa que elas são uma unidade? Não são. Se a gente fizer um furinho no saquinho e ele começar a se rasgar, as maçãs vão cair ao chão e cada uma vai cair no local. A gente chama isso de dispersão. Então, não é uma unidade. O que viria a ser uma unidade? Então, o que viria realmente a ser uma unidade? É quando existe um processo de transformação. E aí a gente até colocou aí, né? Maçã, por exemplo, a gente pegar uma maçã ou várias maçãs, vamos lavá-la, descascá-la, tirar a semente, tirar tudo aquilo que não tem aproveitamento e colocar num calor bem forte, pôr para cozinhar, né? Isso aí a gente chama de processo de quebrantamento.
E aí sim, né, depois de um certo tempo, naquele calor no fogo, ela vai virar uma só, né? Vamos chamar aí, pode dar o nome de amálgama, né? Seriam várias substâncias que se misturam e aí sim vão virar uma só. Aí existe unidade. E um outro exemplo que a gente traz aí, por exemplo, casamento, a gente pensa, ó, a pessoa casou, né, virou uma unidade. Mas existem muitos e muitos casamentos em que não há uma unidade no casal. A aliancinha, né, vamos pensar aqui, né, uma aliança na mão de um, uma aliancinha na mão do outro, mas a gente não pode nem chamar de aliança. Quando não existe essa unidade do casal, a aliança na mão de um com a aliança na mão do outro, a gente pode chamar que é uma algema na mão de um, uma algema na mão do outro. Falta só um fiozinho, uma correntinha para ligar um ao outro aí, porque o que é necessário é realmente se tornar ter a mesma linguagem. É a mesma linguagem que torna, né, a gente uma unidade. Se não houver a mesma linguagem, a gente não tem essa unidade. Você quer comentar um pouquinho, Alessandra? Então, falando da unidade, né, a importância disso na vida da gente, né, porque, como o exemplo que a Raquel trouxe aí agora, sobre o casamento, né, às vezes duas pessoas convivem aí por 20, 30 anos, mas elas não são unas, por quê? Porque elas não têm a mesma linguagem. Então, a linguagem, em todas as áreas da nossa vida, ela é muito importante para que as coisas caminhem bem certo. Então, falando de linguagem, né, voltando mais um pouquinho, quando a gente reconhece, né, que a gente não precisa da aprovação externa, né, de pessoas próximas a nós, como a Raquelzinha já trouxe, a gente já foi aprovado desde o princípio pelo nosso Criador. Então, quando a gente acessa isso, a gente também tem a nossa linguagem com Ele, né? E como seria essa nossa linguagem, essa nossa conversa com Deus? Às vezes a gente acha que você ficar fazendo oração, pedindo, falando, implorando para Deus, né? Para você ter as coisas, pedindo alguma coisa que você tem desejo em forma de oração, e tem gente que até faz súplica, né? Além da oração, dobra o joelho no chão e clama, né? Mas a nossa linguagem com Deus é pelo coração. É a forma da nossa comunicação com Ele. Então, e para que a gente ouça a voz dele no nosso coração, é muito importante que o nosso coração esteja limpo, né? A gente está falando de limpeza, então a gente tem que limpar o cérebro e também limpar o coração. Então, um coração que tem ira, que tem raiva, que tem rancor, né, que odeia, ele não é um coração puro. E dessa forma a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus nele. Então, o coração ele tem que ser a nossa bússola, porque ele é a nossa unidade de linguagem com quem nos criou, com Deus. Então, aí a gente busca sempre a aprovação do outro, a aprovação da mãe, do pai, de um familiar, de um amigo, de um chefe. A gente sempre está em busca de aprovação para a gente poder seguir em frente. E aí a gente comentou com vocês dessa mensagem em Gênesis que a gente não haverá restrição para todos que aí fala que não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então a gente está liberado, né, para fazer, para criar, e aí a gente ainda fica na dependência, às vezes, muitas vezes, assim, às vezes de Deus precisa falar comigo. Eu preciso de esperar, né? Sempre esperando de alguém, né? Às vezes até de Deus também, que Deus às vezes fala conosco também, mas sabendo que nós somos filhos de Deus e temos a centelha dele dentro de nós, né? Nós todos, né, temos uma centelha divina em nós. Então a gente pode consultar o que é o nosso coração, voltando a essa fala da Alessandra aí. Lembrando, então, que se Deus já nos fez perfeito antes mesmo da gente nascer aqui no mundo, quando nos criou perfeito, então a gente tem essa centelha divina dentro de nós, vamos lembrar vamos lembrar do nosso coração, que é uma máquina impressionante que nós temos.
E aí, a nosso mentor comenta, né, que ele orava, 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 mas virava noites e noites orando, esperando Deus falar alguma coisa, né? Eu posso, eu não posso, o que que eu faço, o que que eu não faço, tudo muito dependente, né? E mesmo que seja de Deus, mas Deus já nos fez perfeito e nosso coração, se a gente aprender a ouvir o nosso coração, com certeza a gente vai ter resposta. E aí, como que seria fazer essa leitura aí do coração? Aí ele fala, né, necessidade de aprovação sempre envolve um terceiro, né? E a gente tem que trocar essa leitura que a gente fica guardando de uma terceira pessoa por a leitura do nosso coração. E o que, que seria ouvir, dar ouvido para o nosso coração? Se a gente tiver, você está com dúvida no assunto, e aí você pensa, para um pouquinho, medita, e você pensa no assunto. Sente seu coração está aberto, seu coração tem paz? Não, vai dar certo, vou em frente. Agora, de repente, você está pensando naquele assunto e aquilo está te incomodando, está te incomodando. Você fica meio com o coração apertado. Ai, eu não estou muito seguro de fazer isso. Olha aí o coração te falando, recua, recua, né? Então, assim, vamos dar ouvido, né, para o nosso coração. Mais uma coisa importante, a gente não pode parar nunca, né? Sempre estar fazendo esse exercício e confiar, né? Deus nos deu a centelha divina dele, né? E a gente está, é só consultar nosso coração que a gente vai saber o que fazer, né, Alessandra? Com certeza, ele é o nosso guia. A gente já tinha até falado na aula anterior que a gente estava falando do coração também, né? Que ele é o órgão mais importante que a gente tem, que inclusive é o primeiro a ser criado, né? Quando a gente é gerado dentro do ventre da mãe, é o primeiro órgão a ser formado. Então, se a gente for prestar atenção nele, na verdade, ele é o criador de tudo, né? Porque é através dele que a gente guia a nossa vida, né? Porque como a Raquel falou, às vezes você está com a intenção, com o objetivo, e você está com aquela ideia fixa lá, nossa, eu vou fazer, mas seu coração, na hora que você pensa no negócio, o coração aperta, e assim, não, mas eu vou fazer porque eu quero, porque eu quero, e aí você está, sua comunicação com Deus está cortada, né? Porque você não está querendo ouvir. Então, é muito importante que a gente realmente tenha essa, eu chamo de conexão, né, com Deus e realmente aprender a ouvir o que ele fala. Porque como ele é um pai amoroso, né, ele sempre quer o melhor para nós. E nem sempre o que a gente acha que é melhor para nós é realmente o melhor. Então, às vezes, alguns livramentos que nos acontecem aí, que a gente não tem entendimento no momento, né, mas realmente foi um livramento, por quê? Porque aquilo que você estava querendo, às vezes, era muito pequeno para a sua capacidade, né, limitada, e Deus está preparando algo muito melhor. Então, essa questão da gente ouvir o coração, que é onde estão todas as emoções da gente, onde Deus está presente, fala com a gente, isso é, assim, muito, muito importante da gente estar buscando. Então é isso aí, né? Se a gente quer prosperar, se a gente quer crescer, se a gente quer fazer o melhor, né? Vamos colocar a mão na massa, né? Vamos ouvir nosso coração e bola para frente. Vamos destravar essa necessidade de autoaprovação, que com certeza a gente vai crescer, a gente vai prosperar e a gente vai impactar na vida das pessoas. Você tem mais alguma coisa para falar, Lelezinha? Sei lá, meu mapa aqui, que eu estou com ele aberto aqui, eu coloquei uns drives aqui na segunda folhinha, né? Uhum. Lembrando aqui o conceito de drive, né, que a gente traz, é que são respostas rápidas do seu cérebro para alguma coisa que, quando o seu ego está querendo te dominar. As crenças limitantes aí que a gente tem, né? Então, é bom que a gente tenha esses drives, essas frases como resposta rápida, né? Para alguma coisa. Então, o que eu anotei, eu já fui liberado antes da fundação do mundo, né? Então, eu acesso a visão que Deus tem ao meu respeito. Olha tanto que você é forte, né? Encorajador, né?
Não importa a aprovação do outro, Deus já me aprovou, Ele sabe quem eu sou, então eu não preciso de esperar uma aprovação de um terceiro. Eu já tenho, né, dentro de mim o poder do ilimitado, que é quem me criou. Então eu tenho que ser sempre forte e corajosa no caso, né? O que a Raquel falou da gente não parar nunca, independente do que aconteça. Se o seu coração está te aprovando, você continua firme, já tudo já deu certo. A questão, né, da gente se amar, porque se a gente não se amar primeiro, a gente não consegue amar o outro. Então, eu sou amada, meu pai está ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, 1.000 à esquerda, mas eu estou ali firme, né, porque ele é comigo. Eu não preciso da aprovação de ninguém, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que prosperam e amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo de Romanos 8, ele é muito falado pelo Pablo. E eu acho que ele até tinha que virar um mantra na nossa vida quando vier alguma coisa, alguma crença limitante com relação a alguma coisa que você vai fazer. Né? A gente sempre repetir esse versículo bíblico, eu acho que ele é muito poderoso. Vou repetir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que prosperam e amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E, por último, né, ninguém consegue me parar. Eu não preciso da aprovação de ninguém, porque eu sou a filha do dono do mundo. Olha, é lindo, né? É lindo, simplesmente lindo. E falando aí ainda dos drives mentais, uma frase que também a gente até deixou de comentar, que está aí no mapa mental, né? Se a gente tem necessidade de aprovação, a gente não consegue desfrutar. A gente não consegue descansar, a gente não consegue curtir, né? Traduzindo aí, se a gente fica preso. Se você fica pensando, nossa, mas eu não sei se eu vou, se eu não vou, você fica preso, você não sai do lugar, você não consegue desfrutar, você não consegue viver, você não consegue curtir. Então, esse também é um drive muito, muito, muito legal da gente ver. E outro ponto também, a chegada é muito importante, a gente pensar lá onde que a gente quer atingir, né? A chegada, o ponto de chegada é muito importante, só que a jornada, ela tem que ser proveitosa, né? Esse caminho, ele tem que ser gostoso, a gente tem que ter prazer no que a gente está fazendo, isso é muito importante. E falando mais uma frase, que é o que você disse, Alessandra, que você falou essa passagem agora mesmo, eu ainda falaria uma outra que eu ouço muito desde pequena. Meu pai falava muito também, que quando a gente quer algo, e for algo que é bom, todo o universo conspira ao nosso favor, né? É o resumo dessa, né? São palavras diferentes, mas a mensagem é a mesma, né? Mas a mensagem é a mesma. Então, é isso aí, né? Só falando ainda da frase que você falou da jornada, eu amo falar disso, porque às vezes a gente, como a Raquel disse, a gente fica muito focado só lá no alvo, né, que a gente tem. E por a gente estar com aquele foco ali, como se diz, aquela tampa, assim, né, aquela venda que você só olha para aquilo ali, você não consegue apreciar o entorno, né? O caminho que você está percorrendo para chegar naquele alvo. E é esse caminho que vai fazer toda a diferença na sua vida. Uhum. Porque é através dele, né, que você vai pegar todos os códigos, que você vai se melhorar enquanto pessoa, que você vai realmente estar aqui presente no agora. Então, se eu coloco o meu foco somente lá na frente, né, numa coisa que eu já vi, e não ficar presente aqui no meu agora e observar tudo o que me acontece, não vai ter sentido nenhum. Eu vou chegar lá no alvo, até posso atingir o alvo, mas eu vou chegar e falar, tá, e agora? E E aí? agora?
E O que aí? você viveu, o que você carregou de bagagem, de experiência, o que você Exatamente. vivenciou, você nem vê passar, né? Então, assim, você prestar atenção na jornada é fundamental. E é mágico, né? A gente fica muito encantado com isso. E é isso, gente. Deus colocou aqui para a gente ser feliz, desfrutar, né? Ninguém está aqui para sofrer, ninguém aqui é pecador. A gente, todo mundo é filho de Deus e a gente está aqui para ser feliz mesmo. Então, que vocês reflitam, né, sobre isso que a gente conversou aqui hoje. De preferência, a gente sempre deixa uma tarefa, né, Raquel? E a tarefinha é para você listar 12 pessoas, né, que você pensava nelas quando ia fazer algo e deixou de fazer por conta da aprovação dessa pessoa ou dessas pessoas, né? Então, esse movimento, né, de você olhar para a sua vida e perceber as travas, né, que a gente arruma, as pedras que a gente arruma durante o caminho, é muito importante para o crescimento da gente. E à medida que a gente vai identificando essas pedras no caminho, a gente vai cuidando delas, né? Porque aí depois a gente pega e no final a gente faz um castelo. É isso aí. É isso. Pessoal, então assim, nós estamos preparando para a próxima, né, Alessandra? A próxima vai ser sobre escassez, é o próximo da lista. Uau! Essa também é top das galáxias. Muito em breve a gente encontra novamente, né? Essa semana ainda a gente deve se encontrar com esse Não. tema. No mais, a gente agradece aí a presença de cada um de vocês, né? Ah, Raquel, a gente já pode até começar a dar spoiler daqui de julho, né? O que você acha? Do que a gente está Pode, preparando. pode sim. Então, pessoal, a gente está nesse movimento, né, de trazer aí para o nosso canal sobre vários temas, né, que a gente está vivenciando na nossa vida. Então, a gente acha muito importante que a gente compartilhe com vocês essa nossa jornada também. E como a gente está aprendendo, está gostando muito de aprender, a gente aprendeu também que a gente tem que transbordar para a gente ajudar outras pessoas também a sentir, a fazer parte desse movimento que a gente está, né? De realmente ser feliz, de nascer, aliás, de viver o que Deus realmente preparou para a gente, né? Que é uma vida de abundância, uma vida de propósito, uma vida de unidade. Então, nós estamos nos preparando, porque em julho a gente vai finalizar nossos 20 temas agora em junho, e a partir do dia 1º de julho a gente vem com uma proposta bem diferente, né? Que a gente vai começar a estudar a Bíblia, né? Que é um livro aí deixado pelos discípulos, escrito há milhões e milhões de anos, e a gente vai começar um estudo e a gente vai falar das parábolas do reino, né, Raquel? Isso aí, é a novidade, é o spoiler. Então, Estamos vocês muito ansiosos, se né, para poder fazer esse preparem, trabalho. vamos, a gente acha que vai ser de muito aprendizado para nós. A gente está falando disso, né? E a gente espera vocês já vão aí avisando a família, né? Que a gente vai conversar desse assunto muito bom. Lembrando que o que a gente vai tratar aqui de Bíblia não é nada relacionado à religião, tá, gente? Uhum, A gente vai fazer um estudo da Bíblia. Então, uhum, a gente não vai abordar aqui nada relativo à religião alguma, tá? A gente uhum. vai tentar interpretar ela da melhor forma, né? E não no sentido literal, como a gente aprendeu aí através das religiões, certo? Isso. Nosso propósito é esse. E Deus já está preparando a gente para a gente começar isso em julho, dia Se 1º Deus de quiser. julho. Aí. É isso aí.
Tá bom, então. Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, né? A gente se encontra muito em breve. Obrigada a todos e um abraço. Muito em breve a gente está junto novamente, viu? Abraço, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem, curtam, se inscrevam no canal. E até a nossa próxima live. Até mais, Um pessoal. abraço. Tchau, tchau. Tchau.